Obrigado ao conselheiro Geórgios por essa exposição. Conforme nós tínhamos programado, temos a oportunidade de, durante 60 minutos, interagir com as pessoas presentes, bem como com aqueles que estão nos acompanhando de fora. Obviamente, aqueles que estão presentes poderão fazer uso do microfone para perguntas, por favor, para não fazer discurso, senão prejudica os trabalhos, né? Mas e o público que nos acompanha de fora já encaminhou uma série de perguntas. Eu vou iniciar pela pergunta de uma pessoa que eu diria que tem um certo pioneirismo em relação a essas questões virtuais, né, que tem sempre nos incentivado a desenvolver redes sociais, desenvolver trabalhos virtuais, desenvolver trabalhos na internet, que é o nosso querido amigo Laércio, que há muitos anos faz as listas sociais, do qual nós sempre participamos, e que muito contribuíram, não só para o movimento associativo, como para o movimento de regulamentação da profissão, e que já encaminhou uma pergunta ao Otávio. Então, eu vou passar o microfone para o Otávio, para poder responder ao Laércio. Enquanto isso, fazemos inscrições das pessoas que vão fazer perguntas presenciais. Na verdade, o Laércio Elias Pereira, do Centro Esportivo Virtual, ele não fez pergunta, ele fez um protesto. Ele protestou que eu não tivesse mencionado que o Centro Esportivo Virtual tem grupos de discussão, tem um sobre estudos olímpicos. Então, está feita a menção, Laércio, dos diferentes grupos. O Centro Esportivo Virtual é uma das maiores estruturas virtuais, comunidades virtuais no mundo, na área da educação física, provavelmente está entre as 3 primeiras, e tem uma série de temáticas que reúnem as pessoas interessadas. É absolutamente gratuito o acesso. Por favor, faça a pergunta daqui, porque, como nós estamos filmando, ela tem que apresentar nesse espaço branco aqui, senão você não consegue fazer a pergunta. Nome, de onde é e a sua questão. Obrigado. Muito grato. Boa noite. Eu sou o Johnny Medeiros, da Universidade Federal de Rondônia. E a minha pergunta é em relação ao sistema CREF com a atuação na região norte, né? Já houve vários movimentos da questão da autonomia, né, da sua sede, que é em Manaus, 8ª região, e fica difícil a atuação do quanto órgão normatizador da educação física no país, né? Atuar na questão de fiscalizar as academias, escolinhas, ver como anda. A pergunta é, qual o impedimento dessa autonomia para a 8ª região? Caso Rondônia, Acre, Amazonas. Obrigado. De nada. Johnny, eu vou ser um pouco indelicado e peço desculpas por você. Espero que você não considere isso como indelicadeza. Mas nós temos um seminário em que nós temos diversas pessoas participando, e o seminário é sobre valores do esporte e educação olímpica. Então, eu lhe peço desculpas por não fazermos a resposta nesse momento. Depois do seminário, posso lhe responder com o maior prazer, em off, em qualquer momento, mas a sua pergunta não é pertinente ao seminário. Então, eu vou, mais uma vez, lhe pedir desculpas, não pela indelicadeza, que eu certamente responderei logo em seguida, mas pelo fato de não ser pertinente ao seminário, não responder nesse momento, ok? Vamos à pergunta, então, de pessoas que estão nos acompanhando. Uma delas, que bom seria se os gestores dessem esse olhar que o Otávio citou, pois acontece na maioria das escolas das cidades pequenas, a educação física não é considerada importante. Muitas vezes temos que tirar dinheiro do bolso para comprar material. Pergunta do estado do Piauí, é isso? As escolas terão incentivo para participar deste programa. O segundo tempo ajuda, mas não resolve. Doutor Otávio.
Olha só, vou dar uma má notícia para todo mundo. Uma série de pesquisas internacionais tem apontado para a diminuição da presença da educação física nas escolas no mundo. O problema, portanto, ele existe, mas não é só nosso. Bom, continua sendo uma má notícia, né? O fato desse problema ser internacional, ele só significa uma coisa, não é uma questão especificamente brasileira, é uma tendência. Mas isso não diminui o tamanho do problema. A tentativa no âmbito de alguns países é vincular mais fortemente o discurso da educação física à promoção da saúde, baseado na percepção de que a manutenção da saúde é um valor importante na sociedade contemporânea. Todo mundo quer se manter saudável. Eu não estou dizendo que isso deva ser seguido no Brasil, mas a gente tem que avançar além do discurso choroso de dizer o governo não nos dá apoio, a educação física não é importante. Até porque eu fiz uma pesquisa com 969 alunos no Pedro II alguns anos atrás, repetindo uma outra pesquisa feita na cidade do Rio de Janeiro, e pedi para os alunos hierarquizarem as suas disciplinas de 5ª e 8ª série em ordem de gosto e em ordem de importância. Em ordem de importância, a educação física ficou em 7º lugar num menu de 9. Em ordem de gosto, ela ficou em 1º lugar nesse mesmo menu de 9. Então, o que isso nos aponta? Na perspectiva daquele grupo de alunos, e foram 2 pesquisas feitas no Rio de Janeiro, eles conseguiam distinguir direitinho o que era instrumental, o que tinha um sentido prático e imediato para eles, do que eles faziam porque gostavam. Bom, eu acho que isso, no mínimo, é uma oportunidade para a gente ajustar o nosso discurso em relação aos alunos. Não significa fazer da aula de educação física um supermercado de atividades. O que vocês querem fazer hoje? Não é isso. Não é isso. Mas é entender que a visão que a sociedade tem sobre a educação física tradicionalmente está relacionada mais ao prazer do que à utilidade. Também temos argumentos utilitários, temos e acho que devemos utilizá-los. Quando a gente aqui está falando de valores e semana olímpica, a gente está falando de coisas utilitárias no meu entendimento. Se a gente fala de uma sociedade mais violenta, com valores em crise, com problemas de relacionamento, e a gente diz assim, olha, vamos tentar construir algumas estratégias para discutir valores com nossos alunos, para eles compreenderem o que tem de positivo e o que tem de negativo na prática esportiva, para terem capacidade de selecionar de maneira mais autônoma aquelas influências, para eles tentarem construir uma relação positiva com os colegas por meio do esporte. Eu estou falando de coisas que para mim são muito utilitárias, são muito pragmáticas, eu não estou falando de educação para anjos. Eu não estou falando de coisas que não têm utilidade prática, porque eu quero viver numa sociedade mais pacífica, que as pessoas me respeitem e que eu respeite as pessoas, né? Só que isso não cai do céu. E uma das funções da escola está nesse sentido. Tá? Então, temos várias perguntas aqui que vieram da internet relacionadas à perda da importância da educação física na escola. Para sintetizar, é um fenômeno internacional que a gente tem que lidar com isso e que provavelmente será um processo muito complexo de convencimento da sua utilidade, porque a gente não tem problema sobre o gosto. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer assim, existem também muitas perguntas sobre acesso de material. No caso específico, aí, Jorge, eu não sei se vai disponibilizar essas apresentações em PowerPoint no site do Confef. Vai? Então, tem várias perguntas assim, vamos ter acesso ao material? Vamos, no site do Confef.
Carla? Antes de mais, obrigada. Gostei muito de vos escutar. Eu não sou, como podem ver, sou portuguesa, apesar de viver há quase 15 anos no Brasil. Eu gostava de fazer um convite, porque como profissionais de educação física, sou profissional de educação física numa outra realidade. A minha realidade é um pouco distinta, eu discordo que seja igual. Concordo consigo quando diz que, efetivamente, para as crianças, o mais importante que lhes dá prazer é, sim, a atividade física, a educação física, e não a matemática. Mas quando se trata de importância, a matemática é que conta para entrar na faculdade. No meu país essa realidade não é assim. A educação física também conta para entrar na faculdade. Então aí acaba por ter também um peso importante na sua performance dentro da sala de aula. Mas quando falamos de valores olímpicos, e essa é a minha área de estudo, estou a fazer um doutorado nessa área, existe um valor que se sobrepõe a tudo, que é o valor que neste momento está a ganhar uma grande força na Europa, que é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não fala só de inserção social, ela fala também de valores que o Brasil, nesse aspecto, é magnânimo, que é a questão da inserção também com a natureza. Né? E fala da questão da economia, mas não uma economia selvagem, capitalismo selvagem. Então eu trouxe aqui, está em inglês, mas eu vou tentar traduzir, que veio agora na última revista da EASM, né? Na introdução da EASM. O grande tema deste capítulo da EASM é sobre a sustentabilidade. E o que este autor diz é que as organizações do business desportivo têm que agir de forma responsável, de forma a evitar o crescimento e as pressões dos stakeholders, ou seja, dos parceiros, né? E criando implicações que possam criar aquilo que vocês referiram, de uma forma não tão direta, que é a better and a good society, uma melhor sociedade. E é isso que nos compete. E nós só vamos conseguir isso quando os valores educativos estiverem associados não apenas à inserção social, não apenas à saúde, mas a um capitalismo menos selvagem. A questão do tripé da sustentabilidade. Então, assim, o que eu venho fazer aqui não é um questionamento, é mais um convite. Utilizem a vossa força como profissionais da educação física para um valor que está a correr na Europa neste momento, que é a questão da sustentabilidade social, ambiental e económico. Muito obrigada. Muito obrigado. Cara, a nossa preocupação muito grande na questão da sustentabilidade é que nós estamos ampliando um pouco essa compreensão de sustentabilidade. Não é só a questão da sustentabilidade da água, não é só a questão da sustentabilidade do meio ambiente, mas uma questão que talvez não esteja sendo vista com a mesma preocupação. A sustentabilidade do ser. Não só do social, do ser eu. Eu estou preocupado com a minha sustentabilidade ou eu estou me quebrando, sendo gordo, sendo parado, sendo não cultural, estando preguiçoso em casa? Como é que é a sustentabilidade do eu pessoa, eu ser? Me parece que essa questão da sustentabilidade, nós estamos sempre pensando sustentabilidade do outro, sustentabilidade de alguma coisa que está fora de nós. E como fica a sustentabilidade do eu? Que este sim está inserido dentro da questão dos valores e dentro da questão da educação olímpica. Então, concordo plenamente, parabenizo por essa questão. Com certeza, o ambiente, mas precisamos também pensar nessa questão do eu. Colocar isso aí. Com certeza. Jorge, está com duas questões aqui, por favor. Bom, duas questões. Uma é do Laércio. Um abraço ao Laércio, meu mestre também. Sou coordenador da lista de marketing esportivo do Centro Esportivo Virtual. O Laércio, a preocupação dele é com o MMA. Ele cita aqui a Lei 9605, que proíbe no Brasil a briga de galo. E se não pode ser feito nada contra o MMA, que na opinião dele é uma grande rinha de galo. Infelizmente, Laércio, nós temos uma situação, que até agora há pouco foi falado, que é o capitalismo selvagem, né? A mais poderosa emissora de televisão resolveu adotar o MMA como um grande negócio que ele é no mundo.
E a divulgação, todo mundo está vendo como está sendo e como tem influenciado, como o Otávio disse, as nossas crianças, e provavelmente a coluna do Juca Kfouri fala sobre isso. São os gladiadores modernos, e a gente sabe que o papel do gladiador é do pão e circo, não é o papel do gladiador de televisão, aquele que emociona, né? Então realmente é uma preocupação muito grande que nós temos com isso, mas infelizmente nenhum deputado vai se colocar contra essa modalidade esportiva, infelizmente. Tá? Havia um projeto de lei na Câmara dos Deputados que impedia a transmissão de qualquer evento de luta, de qualquer tipo. Mas parece que já foi arquivado rapidinho, porque não era interesse da grande mídia. E a segunda pergunta é sobre o Paraton Clube. Qual o papel do Paraton Clube na educação olímpica? Para quem não conhece, o Paraton Clube é considerado o Rotary do esporte. É uma entidade internacional que está presente em mais de 60 países, nasceu na Itália na década de 50. Hoje ela faz parte, ela colabora na avaliação dos Jogos Olímpicos da Juventude do Comitê Olímpico Internacional. Alguns panatletas são membros do Comitê Olímpico Internacional. E a grande luta do Paraton Clube é pelo jogo olímpico e pelo fair play. Nós somos o que nós chamamos de Senado do Esporte e brigamos pela valorização do esporte, pelo resgate dos valores educacionais do esporte. É isso, obrigado. William. Olá, boa noite. Sou de Bandeirantes, Paraná. Eu queria dar os parabéns pelo relato de vocês aí na palestra, mas eu fiquei com uma grande dúvida. Ele agora acabou de falar do MMA, tá, que vem pela divulgação de uma rede mais poderosa no país. Ela vem divulgando o MMA. E qual a estratégia que a Confef, além de fazer aquela divulgação quando na Globo também ela utiliza a propaganda, qual a estratégia que a Confef tem para poder divulgar para os professores de educação física ficarem mais motivados a trabalhar o tema da Olimpíadas na escola? Existe uma estratégia já bolada ou ainda vai ter um caminho mais longo até lá? Que já, para mim, a Olimpíada já está aí. Eu respiro o ar da Olimpíadas. Obrigado. Obrigado. De fato, nós temos que lidar com essa questão. O Jorge acabou de dizer, o nosso objetivo é decolar com isso. A questão do MMA ou qualquer outro tipo de evento não é uma questão de sermos contra ou a favor. O conselheiro Jorge já se manifestou. É a questão de nós aproveitarmos a oportunidade. A nossa responsabilidade sempre será no sentido de exigir que essas atividades todas sejam conduzidas por profissionais de educação física. Acreditando que o profissional de educação física, estando na condução desse trabalho, todos esses valores educacionais estarão inseridos no contexto. Quanto a incentivar a questão da educação olímpica e o desenvolvimento disso, é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no seminário, incentivando, procurando que, nesse momento, estejam alguns diretores de escola nos ouvindo, né, percebendo que é importante esse processo, ao mesmo tempo em que trabalhamos, como nós já ressaltamos aqui no início, os projetos de lei no Congresso Nacional para que esta questão seja, de fato, concretizada. Então, nós trabalhamos nas duas vertentes, melhor, nas três vertentes, incentivando o nosso profissional, procurando sensibilizar os dirigentes de escola e o executivo, e ao mesmo tempo fazer com que o legislativo possa atuar nesse processo. O trabalho cultural não é um trabalho imediato, é um trabalho que demora um pouco, mas é necessário que continuemos nessa trajetória conforme você colocou. Muito obrigado. Dizer que algumas questões que estão sendo colocadas aqui, que o Otávio já citou, as escolas vão receber esse material? Não, as escolas não vão receber esse material estará disponibilizado, já que os dois participantes da mesa disponibilizam o material, vão nos ceder esse material, nós vamos tirar a cópia desse material e na semana que vem deixaremos à disposição no portal do Confef para que as pessoas possam fazer uso dele. O nosso interesse é exatamente esse, que as pessoas possam fazer uso desse material. Nós não temos como encaminhar material especificamente para as escolas, mas quem quiser, quem tiver interesse nesse material, nós podemos estar disponibilizado no portal do Conselho Federal e as pessoas poderão simplesmente capturar esse material.
Mais uma? Caramba. Aline, é isso? Opa, obrigado. Boa noite. Eu sou da URI, campus de Erechim, Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em implantação de projetos de educação olímpica, a gente tem lá na URI vários projetos, desde 2009, na escola básica, e agora a gente está desenvolvendo um projeto de extensão numa escola pública do município. Só que quando a gente vai verificar os resultados desse projeto, a gente sempre bate com a questão de como mensurar os resultados. Como dizer que uma criança aprendeu tais valores, como a criança adquiriu isso, como que a gente vai julgar o aprendizado de uma pessoa nessa forma dos valores da educação olímpica. Aline, eu botei lá tem uma ferramenta do Google chamado de alerta Google, e vira e mexe eu fico sabendo do que vocês fazem lá em Erechim, porque vem lá educação olímpica. Então já vi na internet, e eu estava vendo aí sua camisa, bacana, antes de mais nada, parabéns. Mensuração. A mensuração só é possível de ser feita, pelo menos... até onde... Peraí, deixa eu voltar um passo atrás para apontar duas questões. Primeira questão é o seguinte, e isso apareceu no seminário aqui ano passado. Quando a gente apresentou uma primeira versão nossa, algumas perguntas da plateia foram assim, mas para qual faixa etária? A gente apresentou sugestões de atividade, né? E aí, assim, essa é uma questão que a gente está tratando, né? Definir faixas etárias para determinadas atividades que a gente sugere, porque isso é uma lacuna internacional. Quem conhece os materiais existentes nota isso. A outra lacuna está na avaliação. Se você pegar o Be a Champion Life, que é o material de referência internacional, ou o que tem disponível no site do COI, não sei se você conhece, um assim chamado Olympic Education Toolkit, é um livro todo ilustrado, bacana pra caramba, pode baixar de graça no site do Comitê Olímpico Internacional, tem um monte de sugestões de atividade em capítulos, você conhece? Não tem nada sobre avaliação. Por que não tem nada sobre avaliação? Porque é muito fácil você mensurar conteúdo concreto, aprendizagem. Mas é muito difícil você mensurar a mudança de atitude. Ainda que as teorias de avaliação digam o seguinte, não há nenhuma evidência científica que quem tira média 7 no final do ano aprendeu 70% do conteúdo. A gente trabalha com essa crença, mas é uma crença que não tem nenhuma evidência científica, que quem chegou no final do ano com média 7 aprendeu 70% do conteúdo. Ainda assim, a escola há 200 anos trabalha dessa maneira. Também a gente não tem como construir instrumentos de avaliação precisos para mudança de atitude. Na década de 80 se tentou isso. Quem frequentou as universidades aqui na década de 80 deve ter lembrado uns livrinhos do Pope Baker, Como Estabelecer Metas de Ensino. Era uma educação que tinha um caráter muito skinneriano, que dizia assim, educação é mudança de comportamento. Então você tentava prever a mudança. Ao final da aula, os alunos serão capazes de... A professora ali está lembrando disso, né? Cara, eu fui aluno do Alfredo Faria Júnior. Para quem não sabe, foi o papa da didática da educação física no Brasil. Eu tive a honra e a sorte de ser aluno do Alfredo. Enfim, estou dando uma volta imensa para te dizer, não sei te responder. Temos aqui algumas manifestações de parabéns pelo seminário, agradecemos. O mais importante é que as pessoas estão participando e estão conosco. Bom seria se houvesse sempre esta reciclagem para nós, professores profissionais de educação física, vejo que sou de uma cidade do interior, onde não temos oportunidade de eventos como este.
pessoas que estão se manifestando, a região norte, nordeste, sul e centro-oeste, interior, cumprimentando a mesa por essa possibilidade. Nossa intenção exatamente é essa, disponibilizar para que todos possam desenvolver o trabalho. A respeito de qual o incentivo que as escolas vão receber especificamente para poder participar desse projeto, não se trata de pessoal de Mato Grosso, não se trata de nós entregarmos especificamente algum incentivo para isso. Nós estamos buscando que as pessoas se interessem. Evidentemente, havendo interesse, nós podemos contribuir, colaborar. O Conselho e a Academia Olímpica está à disposição através da internet para qualquer possibilidade, seja de reciclagem, de desenvolvimento de trabalho junto às secretarias. E também houve uma manifestação no sentido de ser obrigatório que o projeto seja no período de 23 de junho. Não, não é obrigatório. Nós apenas demos uma sugestão, aproveitando a motivação de ser 23 de junho, o dia olímpico, mas a escola fica livre para fazer isso em qualquer outra data, em qualquer outro período, em qualquer outra época. A questão importante é que façam para que a gente possa criar essa motivação. Vamos então agora ao Samuel. Boa noite, meu nome é Samuel Araújo, sou de Guarani das Missões, egresso da URI Campus de Santo Ângelo, e acho que o Otávio lembrou da pergunta que fiz no passado para ele da classificação etária do teu trabalho da cartilha, né? Então, assim, a gente no passado trabalhou na escola um programa de educação olímpica com alunos do primeiro ao nono ano, que participavam das escolas de esportes. Para esse ano nós tínhamos um projeto de implantar com todos os alunos da escola. Fomos felizes no momento em que chegamos na SMEC, na Secretaria de Educação, e conseguimos que ao invés de ser somente nessa escola, vai ser realizado nas 5 escolas municipais. Então a gente já está no calendário de eventos do escolar, do dia 18 a 23 de junho, a primeira semana de educação olímpica na escola. Então a gente já está dando um passo muito, acredito que pequeno, mas importante, né? A gente queria fazer somente em uma escola. Mas a gente conseguiu, com os outros colegas de educação física, implantar em toda a rede municipal. Tentar ajudar a colega lá. Eu li um trabalho de um pessoal de Portugal lá, e o pessoal tem, talvez você possa me ajudar também, um questionário sobre valores no esporte. Questionário do Gonçalves, acho que você deve conhecer. Há alguma relação com a educação olímpica? Tem como você... eu tinha a ideia de aplicar no pessoal que trabalha com educação olímpica na escola e com o pessoal de outra escola que não tem conhecimento nenhum de educação olímpica. Para ver relação. Tá bom. Acho que tem que... antes de mais nada, parabéns. Assim como, de novo, lá, parabéns às atividades. É isso. Em vez de a gente criar as condições, né? Em vez de ficar... o empreendedor faz isso, ele cria as condições. Não temos condição aqui de entrar em muitos detalhes, mas hoje o que a gente viu é o seguinte, eu tenho hoje 2 desafios a desenvolver material de educação olímpica. Um é o material para o 1º ao 6º ao 5º ano, e o outro material para o ambiente não escolar. Porque o que acontece é o seguinte, pela teoria lá do Piaget, o nosso desenvolvimento moral tem 3 fases, a fase da anomia, da heteronomia e da autonomia. A fase da anomia é aquela fase que a criança não tem consciência sobre regra. Vai ali até os 2, 3, um pouquinho mais do que isso. A fase da heteronomia é uma fase que a criança respeita a regra que vem de fora para dentro. Ela não tem condição de refletir criticamente de maneira abstrata sobre regra. Então, a figura do adulto é fundamental nessa faixa etária, porque a criança vai reproduzir os valores que o adulto diz para ela que são corretos. Muito bem. Qual é o problema? Quando você olha para a teoria sobre ensino em valores, se diz que uma das características é que ela se dá pelo debate e pela reflexão. A criança nessa faixa etária, ela não tem condição, você pode até debater com ela, mas esse debate não vai ser produtivo. Então, provavelmente,
O ensino em valores, nessa faixa etária ali dos 6 até os 10 anos de idade, vai se dar muito mais na prática do que de qualquer outra maneira. É você construir um ambiente de aprendizagem em que você seja ético nas suas relações e ajude a construir relações éticas no ambiente das crianças. Fornecer informações, mas não adianta sentar com as crianças e tentar debater uma questão teórica. Tá? Eu lembro que eu estava uma vez no Pedro II com meus alunos de terceira série, íamos organizar um negócio lá, vamos discutir o que pode e o que não pode. Depois de 5 minutos, eu me disse assim, professor, bota aí, não pode violência. Ele sintetizou, mas a gente sabe que tá bom, não pode violência, mas o que vai ser como violência ou não? Tem essa limitação. Tá? Então, quando a gente trabalha com essa faixa etária, o que a gente está vendo é que provavelmente as indicações são muito mais de construir um ambiente de aula e de aprendizagem que seja pensado para ser educativo, do que propriamente você colocar um dilema para a criança. Dilema é assim, olha, você é contra ou a favor de violência no esporte? Não, sou contra. Tá bom, você é zagueiro do seu time, último minuto, foi driblado, o cara vai fazer gol, você faz falta por trás ou não faz? É isso, cara. É botar no dilema, é assim que se trabalha. As estruturas são todas assim, eu estou simplificando muito aqui, mas é basicamente isso. Voltando para a questão da avaliação, cadê a Aline? Ô Aline, deixa eu... Não, só voltar para o negócio da avaliação, é o seguinte, a questão é ainda mais complicada. Porque a gente não tem nenhuma pesquisa que claramente indique que as pessoas que vieram da experiência atlética, ou seja, passaram anos por um processo de socialização específica no esporte, aprenderam a trabalhar em equipe, aprenderam que tem que respeitar a regra, aprenderam que tem que se fizerem determinada coisa, serão expulsas ou sofrerão punição, deslocam esse tipo de comportamento para o ambiente não escolar, ou não esportivo. Há uma série de depoimentos de atletas que dizem isso, olha, eu sou o que eu aprendi no esporte. Tudo que eu faço na vida eu aprendi no esporte. Mas quando a gente vai para pesquisa, que tem que pegar não 1, 2, 3, mas pega 2, 3, 4, 5 mil caras, a gente não tem dados que evidenciem isso. Não tem. Não existe. Nós trabalhamos na crença que isso funciona assim. E é bom ficar aqui entre nós, senão a gente vai começar a perder financiamento e emprego por aí. Infelizmente, mas a internet eu estou supondo... Bom, gente, pessoal da internet também, por favor. Não, é sério, porque o que acontece é o seguinte, a experiência indica que o que a gente não tem é evidência concreta. Eu não estou dizendo que não acontece. O que eu estou dizendo é que não tem evidência concreta. Hoje eu estava lendo, só para dar um exemplo, isso funciona na medicina. Os caras começaram a estudar a propriedade da casca de salgueiro, porque notaram que tinha algum efeito anti-inflamatório e antitérmico, em 1700 e alguma coisa. Desenvolveram o ácido acetil salicílico no início do século XX. Só descobriram o mecanismo, só conseguiram explicar por que o ácido acetil salicílico funciona do jeito que funciona na década de 70. Quer dizer, as pessoas usavam AS sem saber como ele funcionava, só sabia que funcionava. Então isso vale para o esporte também. Tá? O pessoal da internet, por favor, entenda também o que eu estou querendo dizer. A experiência indica, mas a gente não tem a evidência do mecanismo. Eu não estou dizendo que não tem efeito. Avaliar a mudança de comportamento no sentido de valores é extremamente complicado. Só para complementar, a pergunta do colega, ele falou do questionário. A gente trabalha no projeto do 2º ao 4º ano, as crianças, elas são crianças muito novas para responder um questionário desses. Então a gente fez uma entrevista com os professores para ver se eles perceberam alguma mudança comportamental dos alunos. É claro, o projeto está na metade e
eles já, nessa entrevista que a gente fez, eles já puderam perceber alguma mudança. Por mais que não seja tão grande, pois foi um período curto. Ok. Temos aqui a situação de que o Brasil só é se quiser, pois os exemplos de sucesso e fracasso já vimos em outros países. Necessita em meu município de Auxílio Federal para ampliar espaços esportivos na escola. Bom, essa é uma questão que está sendo vista por nós, não por nós só, mas pelo próprio Congresso, no sentido de cada vez mais incentivar projetos de leis e recursos financeiros para que sejam construídas, instaladas quadras, espaços para que haja possibilidade de educação física nas escolas. Mas o foco aqui, na verdade, é a busca da tentativa de aproveitarmos a oportunidade dos mega eventos esportivos para que a educação olímpica, os valores do esporte sejam implementados na escola. Então temos mais um inscrito, Ricardo Fernandes, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de antemão agradecer por essa noite maravilhosa. Tudo que vocês colocaram aí faz parte do meu trabalho, inclusive, e é daí que vem a minha questão. Sou professor da Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio e estou coordenador de Educação Física de Búzios, onde a gente já, desde 2009, vem tentando implantar um projeto de educação olímpica, onde eu utilizo um esporte pouco conhecido, mas como ferramenta para a educação de ética desportiva, fair play, que, diga-se de passagem, dos 600 alunos do ensino médio, que eu tenho trabalhado mais com o ensino médio, que eu fiz a questão sobre fair play, sobre jogo limpo, eu posso dizer que 99,9% desconhecem, no ensino médio, ainda desconhecem o assunto. Então, isso refletiu num trabalho que a gente vem desenvolvendo no município em cima do atitudinal, da dimensão atitudinal, e a gente utilizou um esporte que não tem a presença do árbitro, não tem a presença do juiz, e onde as regras são feitas com os alunos, que é um esporte conhecido como Ultimate Frisbee, né? E esse esporte, inclusive, me auxiliou na própria mensuração desse trabalho, que foi como a gente iniciou vários treinamentos, os alunos não tinham como fazer a partida sem ter a presença do árbitro. Alguém que estivesse ali punindo ou mostrando o certo e o errado. No final do projeto, 3 anos depois, num evento que teve a culminância, mas o trabalho foi todo anterior, fazendo diversos trabalhos de debates, demonstrando exemplos de Olimpíadas, de acontecimentos nos esportes conhecidos, né? Então foi feito um trabalho de 6 meses, né, até chegar à culminância, que foi um evento conhecido lá como Torneio Paulo Freire, que é o colégio lá é Paulo Freire, de Ultimate Frisbee. Nesse torneio nós tivemos 17 partidas, das quais apenas foram necessárias 3 intervenções. Então, o que demonstra que houve um conhecimento, realmente houve uma alteração no comportamento. A minha pergunta é a seguinte: nós estamos implantando isso agora, isso foi só no ensino médio, nós estamos passando para a rede. Estamos tentando passar para a rede. O colégio já comprou a ideia já é, os alunos já pedem isso, né? Agora, qual é o apoio que eu posso ter de vocês, né, em relação a conseguir implantar isso na cabeça do município? Eu tenho já os argumentos, eu já tenho as mostras, a secretária já foi lá e etc. Tal. O que me falta, talvez, eu poderia auxiliar, é ter material, é ter apoio acima de um simples professor de um município. Eu acho que talvez por uma oportunidade de convidar o Jorge ou algum membro do conselho para ir conversar com a secretária, talvez
é aquilo que a gente diz, santo de casa não faz milagre. Né? De repente, algum diretor, alguém que possa acompanhá-lo numa determinada audiência com a Secretaria Municipal, consiga demonstrar, consiga te ajudar politicamente a implantar isso no município. Eu acho que é a única forma de ajudar já seria um bom começo. Tá? Então tá. Eu penso também, só para contribuir, Ricardo, que seja possível, não tem problema não, seja possível você nos encaminhar o projeto que você realizou, da forma como você fez, pode encaminhar para mensagem eletrônica mesmo, para que a gente possa, de repente, fazer uma entrevista com você sobre isso e encaminhar oficialmente esta proposta, como o Jorge disse, através do Conselho Federal para a própria Secretaria. E aí motivando ou solicitando ela uma audiência através desse projeto. Ou seja, encaminha isso que você relatou aqui para nós, vamos dar divulgação a esse projeto e vamos fazer acontecer isso por lá, ok? O Jorge tem uma questão, por favor. Isso, a questão é da Lucimaras Cristina Cane Conceição, de Maragogipe, da Bahia. Gostaria de saber se o projeto Esporte Educacional está no caminho do que vocês estão propondo e que palavra de incentivo vocês mandariam para quem faz o projeto acontecer. Na realidade, a gente tem que parabenizar todas as pessoas que têm projetos, como foram aqui apresentados. Qualquer tipo de projeto que use o esporte como ferramenta de educação tem que ser visto com muito bons olhos, tem que ser apoiado, se não for financeiramente, se não for com material, mas com incentivo. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas perguntam, mas o que eu ganho se eu fizer isso? Eu acho que a visão não tem que ser essa, né? Como foi dito aqui, o profissional de educação física sempre foi um profissional empreendedor. Quem era mais antigo, outro dia nós estávamos comentando, né? A gente colocava aluno no carro, não tinha final de semana, porque a gente fazia aquilo com paixão. Eu acho que qualquer profissão que é feita com paixão, a gente não fica preocupado, não, o que eu vou ganhar para fazer isso? Lógico, você ter a remuneração adequada, você ter condições de trabalho, você ter material, sempre é bem visto, é sempre necessário. Mas isso não pode ser um empecilho. Eu sempre brinco, tudo que eu sou hoje na vida eu devo, porque quando eu era aluno eu era voluntário para qualquer coisa. O professor falava, tem tal coisa, eu ia lá de graça, vamos lá fazer. E a experiência que eu adquiri, a capacidade de resolver problemas, o conhecimento que eu adquiri, não tem preço. Eu acho que todo projeto que utiliza o esporte como ferramenta educacional tem que ser feito o mais depressa possível por todos os profissionais de educação física. Os frutos vêm depois. A gente vai ganhar, não necessariamente financeiramente, mas a gratidão do nosso aluno, a lembrança do nosso aluno, o muito obrigado do nosso aluno por ter feito ele passar por aquela experiência, isso não tem preço, como diz uma marca de cartão de crédito, não tem preço. Tá? Eu fico tão contente quando um aluno chega para mim, pô, professor, obrigado por o senhor ter feito isso por mim, obrigado por ter me mostrado isso. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, gente. Se eu fosse ficar esperando, eu só vou levar minha equipe se eu tiver a hora extra de final de semana. Lógico, eu quero a hora extra, tem que ser dada, é obrigação legal, mas não é por isso que eu não vou levar. E é isso que nós temos que ter o grande diferencial. E só para contribuir essa questão de atitudes, né, do fair play, tem uma série da BBC de Londres, da década de 90, chamada Mais que um Jogo, que discutiu alguns valores do esporte, e especificamente sobre o fair play, foi muito questionado, e eu vou pegar essa história, que na década de 50 nos Estados Unidos, no final do campeonato universitário de futebol, uma equipe ganhou o jogo, mas percebeu que o ganho foi em virtude do erro do árbitro. A equipe foi lá, a vencedora, campeã nacional dos Estados Unidos, devolveu o troféu para outra equipe e falou, vocês são campeões. 40 anos depois, por um acaso, as mesmas equipes chegaram numa mesma final e novamente uma equipe ganhou por erro do árbitro. Mas desta vez, o problema é deles, o árbitro que errou, o troféu é nosso. Então essa mudança social que é um problema que nós temos que lutar contra. Os valores sociais hoje são diferentes, mas não é por causa disso que nós não podemos resgatar os valores corretos. Infelizmente, alguns valores familiares estão sendo deixados de lado. Quando eu pergunto a questão de educação, eu sempre brinco, né? Todos nós, eu acredito, os nossos filhos foram muito bem criados e nós transmitimos para eles os valores que a gente acredita religiosos, educacionais, morais. E quando meu filho de 5 anos
me cobra, pai, o senhor passou o farol vermelho. Você fica constrangido, mas mostra que a educação que você deu para ele funcionou. Isso vale para tudo na vida. Então eu acho que nós, professores de educação física, conseguimos transmitir de forma muito clara esses valores. E volto a repetir, isso não tem preço. Muito bem, vamos a mais uma questão presencial. Wesley. Boa noite a todos. Wesley, CREF 14 Goiás, Tocantins. E eu gostaria de pedir a contribuição para uma reflexão da mesa que pudesse nos ajudar. Quando estamos falando de tsunami agora, dos eventos esportivos, né, que está vindo para o Brasil, isso muito me preocupa, porque estamos aí falando de criar talentos, de desenvolver seres humanos, preocupando com a formação global das nossas crianças. Mas onde isso surge, dentro da escola, nós estamos perdendo espaço. Fico muito feliz quando eu ouço o presidente falar que foi enviado e-mails, cartas para as prefeituras, porque como que nós vamos desenvolver talentos, se dentro da escola estamos perdendo a quantidade de hora-aula, a quantidade de aulas por semana, era 3, está diminuindo isso, como que isso vai ser desenvolvido? Se dentro da escola, onde a gente consegue buscar talentos, nós não estamos conseguindo aplicar aulas de educação física. Nós não estamos tendo o valor necessário para esse desenvolvimento, que é uma preocupação do sistema com o FEF-CREF, dos CREFs. Estamos trabalhando nisso, mas de que forma que nós podemos atingir os diretores, realmente quem tem o poder de fazer essa mudança, para nos ajudar a fazer essa mudança e construir talento, construir prosperidade, educação, isso tudo que nós queremos. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho certeza que essa é uma questão de preocupação de todos nós, evidentemente não só nós enquanto Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, mas enquanto nós professores, profissionais de Educação Física. Quero dizer a você que não é uma questão nova. Né? Desde que nós estávamos lá em 84, quando já desenvolvíamos aquele trabalho lá na Secretaria de Educação, já havia essa responsabilidade. Então você veja, há 30, 40 anos nós temos esse problema e temos essa dificuldade. É preciso primeiro que a gente faça uma reflexão interna. Eu penso que nós aqui, enquanto sistema, e nós estamos falando de organização, estamos promovendo seminários, estamos envolvendo a Academia Olímpica Brasileira para desenvolver esse trabalho, vamos aos parlamentares para criar os projetos de leis, procurando incentivar isso. Mas precisamos lembrar que nós temos uma lei da obrigatoriedade de 3 aulas por semana durante mais de 30 anos. Tivemos 30 anos de educação física escolar e os pais não veem essa responsabilidade, essa preocupação que o Otávio falou aqui. Olha, perdão, que o Jorge falou aqui. Ele disse, nós deveríamos ter feito uma atividade física na escola, uma disciplina de educação física na escola, que se fosse retirada, os pais reclamassem. E se tirar o português e a matemática, aliás, alguém falou sobre isso aqui, tirar o português e a matemática, os pais gritam. Se tirar a educação física, ninguém reclama. Então, alguma coisa está errada. Porque se a educação física é, evidentemente, todo esse processo que nós estamos acreditando que seja de formação cidadã, de formação para a sociedade, de formação para mim, ou seja, e que eu sem uma atividade física, não tiver uma vida ativa, eu não tenho uma qualidade de vida, efetivamente, deveria estar sendo isso valorizado por todos os pais. Então, se os pais hoje não estão exigindo que os filhos tenham essa educação física, é porque, infelizmente, eles não tiveram uma educação física que levassem ele a essa reflexão. Por isso, nós estamos virando um país obeso e sedentário. Então, nós estamos agora num processo que é a coisa mais difícil, novamente, mudança cultural. Mudança de levar para a escola, fazer com que a política pública, fazer com que o poder público realmente se interesse e perceba que sem uma educação física você não tem educação. Aliás, o Tubino dizia isso. Sem a educação física você não tem uma educação plena. Então, na verdade, nós temos que resgatar isso. Ou seja, nós, não só os professores da escola, trabalhar esse processo, mas como nós cidadãos. Nós temos eleição esse ano. Não eleição no sistema Confef, temos eleição de prefeitura. Tá certo? E por que nós, cidadãos,
não vamos exigir que nas políticas públicas, nas responsabilidades das prefeituras, que é a responsabilidade da prefeitura, o ensino fundamental, de que haja um comprometimento dos prefeitos a quem nós vamos votar, que eles tenham o compromisso de inserir a educação física, não só como uma disciplina obrigatória, mas que tenha uma disciplina educação física com esse conceito e que, além da disciplina educação física escolar, você tenha uma atividade física todos os dias na escola para poder contribuir para amenizar a questão da obesidade. Então, são questões que ultrapassam até esse nosso seminário, porque são questões que vão para além disto aqui, mas que precisam mudar o nosso compromisso com essa questão. Para que serve a educação física escolar? Uma educação física voltada para a compreensão da importância, na verdade, da atividade física, ou seja, educação para a saúde. E para que eu preciso ter uma disciplina de educação, uma atividade permanente na escola? Porque isso vai contribuir, e aí sim nós temos que incentivar o poder público, que vai minimizar a questão do atendimento à saúde hospitalar, que vai minimizar a questão da violência, que vai aumentar a questão da inclusão social e assim sucessivamente. É um trabalho de resgate da educação física escolar. Como disse o Otávio, não é só brasileiro, ela é mundial. Mas no Brasil, hoje, nós temos a oportunidade de resgatar isso. O trabalho é árduo, não é um trabalho fácil, porque é muito mais fácil você construir do que você reconstruir. Então, nós tivemos a obrigatoriedade, 69.450, está aí. Infelizmente, não aproveitamos essa oportunidade. Agora nós temos que reconstruir isso. E tenho certeza que a sociedade vai perceber cada vez mais, porque hoje, não só a Secretaria de Educação fala sobre isso, mas a Secretaria de Saúde também está falando sobre a importância de termos uma atividade física na escola. E sem isso, nós vamos continuar sendo um país cada vez mais obeso. Nós estamos criando uma situação de sermos um país de terceira idade. Como é que você vai ter uma terceira idade ativa se você não tiver um indivíduo bem preparado e bem qualificado? Então, eu acredito que tudo vem a nosso favor. Nós temos só que aproveitar essa oportunidade. Obrigado, Wesley. Foi muito boa a sua contribuição. Temos a última, então, intervenção pessoal do Davi Alecrim, é isso? Por favor. A última intervenção presencial. Boa noite a todos. Sou do CREF 14, Goiás Tocantins, presidente da Comissão de Educação Física Escolar. Eu tenho dito que a minha comissão, nós fazemos os trabalhos sobre educação física escolar, eu tenho dito que a nossa luta é a mais difícil que existe em todo o rol da educação física. Por quê? Porque nós lutamos contra as pessoas que têm o poder de caneta. O conselheiro Wesley falou sobre a educação física escolar, que nós estamos perdendo aula. Meu ilustre presidente falou que os pais não vê tanta importância da educação física. Nós fizemos um trabalho na minha escola, na primeira mudança da grade da educação física, tirando do ensino fundamental as 3 aulas e passando para 2. Ensino fundamental, não médio ainda. Nós conseguimos que eles deixaram uma brecha na minha escola, que o conselho que decidiria sobre a quantidade de aulas, essas coisas. A escola que ia fazer a sua matriz. Nós conseguimos nessa época, e a minha escola ainda é no estado de Goiás, uma das, eu não sei se tem mais, por isso que eu estou falando uma das, é uma escola que ainda tem 3 aulas de educação física no ensino fundamental. No ensino médio é reduzido para 2. Agora saiu uma nova sugestão de matriz curricular do secretário de Educação, onde as aulas de educação física seriam passadas para 1. Isso dentro do núcleo e no ensino médio. Na minha escola, nós conseguimos, pegando as deixas que tem dentro da lei, nós conseguimos, de vez de reduzir de 2 para 1 aula, nós conseguimos passar para 3. Porque no núcleo é 1 aula de educação física. Mas deixou brecha de eu esqueci o nome aqui agora, da educação física, de uma aula de esporte e uma outra aula da saúde.
certo? Nós conseguimos passar isso à nossa matriz curricular. Eu sei que é difícil, eu só estou falando só para aproveitei para fazer um adendo dentro da sua fala. Eu sei que é muito difícil, mas se não houver uma briga e que vem de cima para baixo, eu falo que os professores não vão conseguir. Mesmo falando sobre os valores, a importância da educação física, que é falado muito. Na hora que ele falou ali que o pagamento de um professor que carrega os alunos, eu me senti dentro da ótica dele, porque eu tenho 30 anos de educação física, eu já carreguei aluno até na cabeça, né, para falar a verdade, dormi no chão nesses eventos esportivos, né, mas se não vier de cima, se não houver uma força de cima, aquilo que foi falado sobre os deputados, pegar senadores e esse pessoal e tentar mudar, eu falo que nós professores não conseguimos. Não adianta só falar, a educação física é importante, ela socializa, ela etc, etc, etc. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor. Gostei muito da sua fala, viu? Eu espero que esse material seu a gente possa ver e ter acesso a ele. Obrigado. Mas está no portal. Davi, nós temos certeza que a sua fala reflete o pensamento de muitos colegas de educação física. E nós aqui, em momento algum, tenho certeza que estamos repassando qualquer responsabilidade ao profissional de educação física. Nós estamos aqui incentivando a que nós, profissionais de educação física, quer dizer, as escolas, as disciplinas, tenham no seu conteúdo, desenvolvam esse trabalho nesse processo. Mas nós comungamos com a sua questão de que, efetivamente, há que se ter não só de cima, mas uma sensibilização por parte da própria escola. Por isso é que nós encaminhamos, por exemplo, para todas as prefeituras, no sentido de que socializem e solicitem que os diretores de escolas, não de educação física, assistam esse nosso seminário, no sentido de incentivar que os diretores possam estarem sensíveis e sensibilizados para implantar um projeto desse. Aí sim, o diretor implantando um projeto desse, evidentemente o profissional de educação física estará à frente de uma multidisciplinaridade, né, fazendo outros projetos, ampliando o projeto para outras disciplinas. Mas nós comungamos, sabemos que é necessário haver essa confluência de força, não só por parte do sistema CONFEF-CREFT, mas incentivando que nas políticas públicas isso seja inserido, na terceira conferência de esporte, e mais, nas conferências de educação. Ou seja, precisamos lembrar que a nossa participação dos professores precisa estar na conferência de educação. O exemplo que nós tivemos agora foi feito um plano decenal, que ainda não foi concluído, já devia ter sido aprovado, não está concluído, um plano decenal de educação, em que só tem um item relativo à educação física, que é a criação de quadras de esporte em todas as escolas. É o único item que foi incluído. Por quê? Porque não houve participação dos professores nas conferências de educação e mais nada foi posto a não ser esta situação. Inclusive, nós estamos junto ao deputado inclusive falou sobre isso ontem, pedindo, que como ainda não foi aprovado, a possibilidade de incluirmos alguns outros itens. Por exemplo, a obrigatoriedade da disciplina, por exemplo, no mínimo 2 ou 3 aulas de educação física por semana e assim sucessivamente. É uma luta conjunta. Nós temos que ter uma categoria profissional, nós temos que ter essa aproximação sabendo quais são essas reivindicações, vamos solicitar as reivindicações, mas ao mesmo tempo vamos implementar o trabalho para que o processo possa ocorrer. Muito obrigado. Temos aqui uma série de questões como para que o esporte seja aplicado positivamente como uma ferramenta educacional, é essencial que o profissional de educação física conheça os vários aspectos comportamentais, né? Como a escola poderá proporcionar uma boa educação física, o que terá que ser mudado na metodologia atual? São as questões que, na verdade, foram colocadas nesse momento pelo David. Eu acho que temos que trabalhar na perspectiva de envolver o esporte em geral em cada município, pois a carência é bastante grande. Como vocês olham a questão que na maioria das escolas particulares,
os alunos que participam de equipes esportivas representando a escola serem dispensados das aulas de educação física da grade curricular em relação às outras que não fazem parte das equipes. Muitas das escolas não têm educação física até o 5º ano, e no ensino médio focam tanto no vestibular que acabam suspendendo a educação física. Morei em Vila Velha um período e vi um trabalho de garimpagem de futuros atletas olímpicos através de escolas. Nós, professores, observávamos alunos potenciais em nossas aulas e direcionávamos para os centros esportivos, que tinham um projeto esportivo específico, que aquele aluno se destacava, pois, enquanto professor de educação física escolar, não poderia deixar os restantes dos alunos não tão hábeis de lado para só focar nos hábeis. Muitas escolas não têm educação física até a 5ª série. Muitas escolas não têm educação física, agência... Nossa realidade nas aulas de prática de educação física é bastante complicada. Isso se dá principalmente pela trajetória que essa disciplina vem percorrendo durante muito tempo. Vemos muitas ideias de mudança com relação a essa realidade e já se pode ver o progresso nas aulas de educação física nos dias de hoje. Interativa, mas não deixando. Como podemos mudar o cenário atual das escolas que as escolas sequer possuem espaço para a atividade de educação física? Na situação financeira do Brasil e do mundo, uma das melhores e mais gratificantes formas de ganhar dinheiro é sendo atleta, como jogador de futebol, lutador de MMA. Os altos salários desses atletas fazem com que os alunos não se interessem só pelo esporte, mas pelo que ele retorno pode dar financeiro. Isso torna mais difícil trabalhar na concepção do aluno do esporte além do esporte. Como fica a educação olímpica diante dessa questão financeira? Realmente é muito bom esse seminário online, parabéns, bom, obrigado. Qual a diferença entre valores de ensino na educação olímpica e no esporte educacional? Bom, acho que mais ou menos começam a ter as relações em relação a isso, para que possamos responder essas perguntas, depois darmos a última palavra lá. Jorge começa e depois o Otávio, para encerrar, mas vai haver uma manifestação por parte da professora. Já posso fazer encerramento? Já. Bem, alô? Eu vejo que educação olímpica e esporte educacional, ambos querem educação. Querem usar o esporte como ferramenta de educação, de formação de bons cidadãos e de preparar as pessoas para a vida. Eu não vejo, não, isso é uma coisa, aquilo é outra coisa. Eu acho que o mais importante de tudo, e vou insistir nessa palavra, é a vontade e o empreendedorismo do profissional de educação física e do professor de educação física. Volto a repetir, toda vez que eu falo de educação olímpica, eu falo com emoção, eu falo com paixão. Eu tive a oportunidade de estar na Young Session em 1990, em Olímpia, e quando eu estava no sítio arqueológico de Olímpia, naquele momento que eu parei para olhar, eu me transportei 2000 anos atrás. E aquilo me emocionou, e até hoje eu defendo e brigo e acredito que o esporte é uma ferramenta educacional incomparável. Tudo depende da boa vontade e do empreendedorismo do profissional de educação física. Com a força de vontade que a gente tem, a gente conquista qualquer coisa. Inclusive nosso diretor, os pais dos nossos alunos e o nosso secretário de esporte. Precisa de uma mãozinha de uma entidade superior, mas sempre é aquela velha história. Você tem que ir atrás, eu brinco muito, tem que ser pentelho. Quando você acredita numa coisa, tem que ser chato. Você tem que ir atrás. Só assim você consegue vencer essa batalha. Então, parabéns a todos. Eu agradeço a audiência da internet e espero ter contribuído. Estamos à disposição quando precisarem pela internet. Muito obrigado. Bom, queria antes de mais nada agradecer o convite do Jorge para estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar a mesa com o Jorge Hatzidakis, que é um colega de longa data. Queria agradecer a atenção e a paciência de vocês, de estarem aqui até esse momento, um frio, esse ar-condicionado fez gaúcho tremer. O pessoal que está na internet não sabe disso, mas é aquela menina que ela tremia, que não era de nervoso, era de frio mesmo. Acho que há uma série de questões
aqui importantes que, infelizmente, não temos como responder, algumas diretamente relacionadas à questão da educação olímpica, outras que estão ligadas mais ao contexto de políticas públicas de educação no Brasil, investimento, infraestrutura. Infelizmente, não tem resposta fácil nem ação simples para nada disso. Seria uma irresponsabilidade a gente dizer que tem solução fácil. Não tem. E todo mundo que está fazendo as perguntas sabe que não tem. E a gente aqui não é mercador de ilusões. Não é fácil mesmo, não. Provavelmente, a atitude mais correta é a gente tentar explorar diferentes possibilidades, em vez de jogar todas as nossas fichas num argumento ou numa estratégia só. Não temos nenhuma razão para escolhermos apenas um argumento e uma estratégia. Essas coisas vão se dar com diferentes estratégias de convencimento e de ação, que vão do macro, que é lá no Congresso Nacional, é papel do Conselho Federal, né, ao micro, que é com o pai de aluno na escola e é com a diretora. E elas são tão boas, porque são ações diferentes indo para o mesmo lugar. Né? A responsabilidade, portanto, tanto do presidente do Conselho Federal de Educação Física, como qualquer de um dos colegas que nos fez pergunta pela internet, dizendo como é que eu faço, qual é o apoio que eu vou ter. Nem dá para ficar esperando só o apoio, nem dá para a gente ficar achando que é só você aí que tem que resolver o seu problema. Sem querer ser pessimista, porque isso parece um pouco pessimista, eu acho que isso é até pelo contrário, profundamente otimista. Acreditar nas pessoas, acreditar na educação física, e acreditar que essa ação aqui, que é uma ação micro, na verdade é micro, né, ela possa ter avançado mais um passozinho nesse negócio. Né? Nesse sentido, parabenizo a FIEP e ao CONFEF pela organização disso e me coloco à disposição para ajudar no que for possível, dentro do que é possível ajudar. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Yo soy la profesora Ana Ortigosa Barbudes, soy paraguaya. Siempre estamos compartiendo aquí. Estoy en la organización FIET. Tengo 24 años en forma ininterrumpida en la participación FIET. Hoy en día estoy en la Secretaría de Extranjeros trabajando, apoyando el Congreso Internacional con el profesor Almer. Y siempre estamos participando de los eventos paralelos. Y esta vez un grupo, o sea que estos grupos de jóvenes pueden levantarse. Estos son paraguayos, trabajando en educación olímpica, deportes y valores, acompañando siempre. Tenemos acá 29 personas en los eventos paralelos, ¿sí? Coordinando, participando. Y es un tema, no es la primera vez que ahora es el tercero, o sea que forma parte ya de la historia del Seminario de Valores y Educación Olímpica. Bueno, y gracias a yo también empecé así, como congresista, detrás de los profesores. Hoy en día ya estoy en la universidad como coordinando y también grupos de personas, ya detrás mío, y venimos a participar para escuchar las experiencias de ustedes, brasileros, aprender y así también nosotros podamos mejorar. He golpeado puerta en mi país, las instituciones oficiales. Hoy en día ya tengo el sello del Comité Olímpico Paraguayo. Es decir, a través de los proyectos, a través de los eventos con mis alumnos, en la sociedad, en la comunidad, ya tenemos apoyo. Y ahora ya el segundo Congreso Nacional FIET en Paraguay y en Ciudad del Este, apoyado por la Secretaría Nacional de Deportes. El Ministerio de Educación y Cultura es reconocido, considerado de interés educativo nacional y por la ciudad distrital. También tenemos
la escuela, el Instituto Privado de Educación Física Alto Paraná, IPFAP, ¿sí? Como institución nos avala este congreso. También tenemos la Secretaría Nacional de Deportes a través del ministro. También la FIA Internacional a través del señor Almir, nuestro delegado nacional mundial, apoyando siempre y viajando a los países, con él también, apoyando la FIET, la divulgación de la educación física y la divulgación de la FIET. Y por qué no, la educación olímpica en todos los países. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad de compartir con usted. Parabéns, obrigado pela presença, parabéns pela participação e, evidentemente, parabéns pelo congresso. Bom, encerrando, antes de agradecer a presença de todos, quero passar ao Otávio o certificado de participação, agradecendo a presença, sempre com boa vontade de estar aqui conosco, interrompendo um pouquinho as suas férias, mas dando a contribuição, vendo aquilo que ele acredita. E o Jorge, da mesma forma, certificado, cumprimentando, são mais dois apaixonados, não só pelo tema olimpismo, mas principalmente pelo tema educação, vinculado à questão do olimpismo. Agradecer aos que nos acompanharam pela internet, agradecer a presença de todos vocês, acreditando e mantendo a crença de que é através de uma cédula que se lança, através de uma chama que se acende, que nós vamos poder continuar desenvolvendo esse processo e na certeza de que nós aproveitaremos esse tsunami e que nós, através dessa nossa luta, conseguiremos de cima para baixo, de baixo para cima, aproveitar as oportunidades desses mega eventos. Agradecer a FIEP, a parceria Academia Olímpica Brasileira, Federação Internacional de Educação Física, Sistema Conselho Federal de Educação Física e, em agradecendo, boa noite a todos e muito obrigado.